Aclamai o Senhor, Deus da terra inteira. Reverendíssimo diácono, caros filhos, ao ouvirmos este versículo, que é tanto a resposta do salmo ao qual rezamos, e também a primeira linha, primeiro ponto, primeiro versículo, quando o rezamos de modo contínuo, vemos este direcionar do Senhor. Aclamai, ó Senhor, Senhor Deus, ó terra inteira. E como? Como a terra pode aclamar o Senhor? Como ela pode chegar a louvar a Deus? Como a terra pode verdadeiramente dar a Deus aquilo que lhe é devido? A terra só o pode fazer quando ela conhece. E vemos que por vezes, quando nós estudamos um pouco de história, o Senhor quase que ficou desconhecido para tantos. E vemos também, em meio ao hoje, que para tantos Deus é desconhecido, porque não conhece. E se não conhece, não pode amar. Como podem conhecer? As pessoas só podem conhecer a Deus diante do anúncio, diante do mostrar, do fazerem com que chegue a elas. Por isso nosso Senhor envia, por isso o Senhor anuncia. Ele mesmo o fez andando por toda a região da Judéia, Galileia, Samaria, todo o território da terra prometida. Por lá o Senhor andou, anunciou, demonstrou, tocou, curou, a fim de que as pessoas pudessem conhecê-lo, saber quem ele era, ver e saber: é Deus, é Ele. E por isso envia os apóstolos, os 12, a cada uma das regiões de Israel, a cada um dos lugares, para anunciar. Lugares que ele mesmo devia ir e que ele iria depois, mas eles deviam estar preparando o caminho para que o Senhor chegasse, anunciasse, vivesse, tivesse este ato de serem tocados. E hoje, como vimos no Evangelho, ele mais uma vez envia 72 discípulos. 72 daqueles que o seguiam, que tinham intimidade com ele, que foram sendo formados. Não eram o grupo talvez mais próximo dos 12, mas ainda assim era um grupo próximo que estava sempre acompanhando o Senhor, que ouvia seus ensinamentos, que acompanhando, e poderiam então ir e anunciar e apontar, e foram a todas as regiões, não só da localidade, mas para além. Assim explica São Beda, o Venerável, que o Senhor fez bem em enviar os 72, porque para pregar o Evangelho a todo mundo. Porque se a Israel enviou os 12, aos 72, enviou a todas as nações, todos aqueles que necessitavam de conhecer. É fato que conhecer não é fácil. Nosso Senhor não diz a eles: fiquem tranquilos, vai ser mole. Vai ser como vocês fossem um mel, rodeado de abelhas que venham ao vosso encontro querendo beber, porque é muito bom que vocês vão mostrar. E é fácil, é doce. O pessoal vai querer vir aos montes e vai ser muito tranquilo. O Senhor não diz isso. Ele coloca de modo claro: eu vos envio como um cordeiro no meio de lobos. Por dois grandes motivos. Um, porque terão aqueles que terão ódio da verdade.
infligirão de todo o máximo que puderem contra. Vão tentar prender, matar, porque não querem ouvir, não querem ver aquela verdade, estão tão enraizados nas trevas que não querem. Mas existe também o outro grupo, que não é pessoas que estão enraizadas nas trevas, mas são pessoas que estão superficiais, acomodadas, e diante da verdade não querem mudar, não querem ouvir. Pessoas que acham: Jesus é acolhedor, ele fala palavras suaves, fala palavra dura. Não. Tanto que alguns selecionam, que querem ouvir do Evangelho, que nosso Senhor acolhia as criancinhas, acolhia a pecadora, acolhia, curava. Todo mundo adora isso. Mas quando o Senhor fala, vai e não peques mais, essa parte já está mais difícil. Quando o Senhor vai no templo, faz um chicote de cordas e quebra tudo, meio drástico. Quando o Senhor corrige, dizendo: vocês são hipócritas, porque pedem uma coisa e fazem outra. Se Jesus está meio radical, né? Pessoas que estão acomodadas e não querem mudar, não querem ver a verdade, não querem mudar de mentalidade. A esses, o Senhor também envia. E a esses, talvez seja mais difícil anunciar, porque fingem que estão. E nosso Senhor é bem claro: serão ovelhas, cordeiros, no meio de lobos. Vão falar mal, vão reclamar, vão mandar cartas para o imperador para vocês serem presos, mortos, crucificados, lançados aos leões. Tudo aqui está incluso. Os discípulos, os apóstolos, aqueles que vêm ao longo depois deles, viveram tudo isso. E por vezes, ainda hoje se vive. Por isso, nosso Senhor, quando os envia, Ele os envia com o pecado. Não ser como aqueles que estão no mundo. Por quê? Responde São João Crisóstomo: porque o seu consolo, porque a sua força, porque aquilo que é a base do seu anúncio está na virtude, na força de quem te envia. E é esse o grande sinal do triunfo, de que, apesar de cercado de inimigos, Ele os converte, não por si, mas por Deus. Quando são estes tocados por Deus. É por isso que vemos de modo claro, na primeira leitura, de aqueles que o Senhor envia, a estes seus servos, o Senhor tem a sua mão manifestada em seu favor. O Senhor os acompanha. Por isso que exige deles, não é para ser como os que estão no mundo, colocando a sua força, a sua segurança nas coisas. Por isso, não é para levar bolsa, cajado, sacola, túnica. Por isso que não é para usar de uma boa retórica, de não sei o quê. Sou eu que deve anunciar.
e com as minhas palavras, com a minha força. É por isso que São Paulo é extremamente taxativo quando nos fala na segunda leitura, dizendo que a sua glória, aquilo pelo qual se gloria, é somente na cruz do Senhor. Que o mundo está crucificado para Ele, porque o que levava não era as coisas do mundo. O que portava não era as coisas externas, as seguranças externas, mas levava a Cristo, dava Deus àqueles que não tinham. É esse o essencial, é esse o foco, é isso que o Senhor quer e pede. E vemos isso. Vemos que aqueles que foram tocados se convertem, pois sentem o amor, passam a crer, são tocados e passam a esperar em Deus, não nas coisas, não para o aqui, mas em Deus, para Deus. É isso. Eles souberam ouvir, por isso que nosso Senhor por vezes insiste, que é o ouvir as suas palavras, o se deixar tocar por Ele. Assim o amamos. Aqueles que se convertem souberam ouvir e colocar Deus em primeiro lugar, ser guiados por Ele, e não quererem ser os protagonistas da sua vontade, da sua vida, do seu querer. Souberam verdadeiramente levar a paz, ser portadores da paz, mas não uma paz superficial, uma paz como existia naquele tempo, a paz romana, onde não tem conflito. Está todo mundo um detestando o outro, mas não tem conflito. Está todo mundo quietinho no seu canto. O mar está suave. Isso não é paz. Paz se dá ainda que com guerras. Por isso que essa saudação judaica, Shalom, de modo que certa vez no livro dos Reis, o rei Davi pergunta: como está a Shalom da guerra? Como está a paz da guerra? Não a paz superficial, é uma paz que vai além dele. É um comprometimento, é o estar imerso em Deus. É essa paz que eles promovem, é esta paz que eles anunciam, essa é a paz que eles dão. O de estar imerso em Deus, ainda que perseguidos, ainda que acusados, ainda que presos, ainda que sofrendo, eles anunciam a paz, porque estão em Deus, e por isso tem ali a sua felicidade, tem ali o centro da sua vida, tem ali o que necessitam. É isso que eles vão, é isso que eles saem a anunciar. Mas hoje o Senhor não envia aqueles 72, mas estes. Não porque aqui tem 10, 15 ou 72 pessoas, mas envia a nós. Nós hoje somos parte desses 72. Nós hoje somos discípulos de nosso Senhor, a qual eles enviam. Envia para manifestar o seu querer no mundo. Envia para anunciar a sua palavra. Envia para sermos sua presença. Ele nos envia hoje, mas já deixando claro: eu vos envio no meio de lobos. Só que ao dizer isso, ele também deixa claro uma coisa: que somos cordeiros, não lobos. Não é para nos transformar em lobos,
Por isso que São José Maria diz aos seus filhos espirituais: sede homens e mulheres do mundo, mas não mundanos. Não devemos ser mais um que está ali fora, mais um do mundo, mais um mundano qualquer, mais um que vive sua vida superficial longe de Deus. Somos o mundo. Estamos aqui hoje e devemos saber estar no mundo, sendo luz do mundo. Não tendo esse sabor insosso e superficial, mas sabendo dar gosto, sabendo iluminar. E por isso, para dar gosto, para não ser mais um mundano da vida, é necessário saber a quem anunciamos. E nós anunciamos a Cristo, não as coisas, a Cristo. E por isso é necessário estarmos embebidos nele, entendermos que a alma de todo e qualquer apostolado, de todo e qualquer envio, de todo e qualquer anúncio de nosso Senhor se dá enraizado na oração, é enraizado nele, estando embebidos nele, não em outra coisa. São José Maria também apresenta isso, dizendo: não sejais homens e mulheres de ação longa e oração curta. O Senhor não quer que sejamos fazedores de coisas, mas uns que ficam fazendo muitas coisas aí. Não, porque eu faço isso, porque eu sou da pastoral X, porque eu ajudo para não sei o que Y, e não sei o que e tal. E quando você está com Jesus? E quando você está buscando a verdade nele? E quando você tem intimidade com ele? Quem muito faz, mas não sabe aquilo que é, e não tem intimidade com aquele que é de fato, não faz nada, porque não sabe fazer direito. Dá de si e faz com que os outros façam fome. O essencial é ele, é anunciar a ele, é preparar os caminhos dele, não ficar falando o que eu acho. Não ter a superficialidade das coisas que eu penso, mas conhecê-lo, amá-lo, experienciá-lo e anunciá-lo. Porque a virtude, a força, a eficácia do meu anúncio, do meu apostolado se dá diante da força daquele que me envia, não é em mim, é em Deus. É nele, é ele quem faz, não sou eu. Não é o padre Eduardo, não é fulana, não é ciclana. Podem fazer muitas coisas, mas não adianta nada. Um exemplo disso, podemos ver, não tão perto assim, porque nos Estados Unidos não é tão perto, né, tem que pegar avião, mas toda a conferência queria fazer coisas, queria fazer uma rede de televisão, e nada. Tentou por anos, investiu uma bolada, e nada. Então, uma freirinha, com uma câmerazinha mequetrefe, deu certo. Estava ali e rezava o texto. E hoje, uma das maiores redes católicas, ela que fundou, porque ela dava aquilo que é o essencial, aquilo que o povo necessita. Deus. E aqui vemos aquela frase do Papa que ele disse esses dias: o mundo precisa de anúncio, não te dizer aquilo que eles querem ouvir. O Evangelho não é um anunciar o gosto do outro, mas anunciar a verdade, anunciar a Cristo, e não outra coisa. É por isso que o melhor apostolado se dá diante do exemplo, o nosso exemplo de mudança,
nosso exemplo de abertura a Deus, nossos atos de transformação em Deus. O meu passar de ser um qualquer da vida que está aí nas ruas, para ser alguém que está na igreja. Um passar de alguém que esquenta o banco, para ser alguém que tem fé. Porque esquentar banco não significa que tenho fé. Vir na missa para fazer o checklist dominical não significa que eu tenho fé. Quais são os meus atos? Eu sei ouvir? Eu sei buscar a Deus? Eu transformo a minha vida em atos de oração no meu dia a dia? Com concretude? Eu sei mudar? Ou quero ficar na mesma? Querendo que o mundo termine morto para acabar encostado? É necessário aprender a sair. Sair de quê? Aprender a sacudir as poeiras, como nosso Senhor fala, a sair daquilo que não é bom. Sair daquelas conversinhas do grupo da empresa, da loja, do grupo de amigos que não são amigos, porque só me levam para um mar ruim. Sair daquele grupo que só quer saber da vida alheia, só quer falar besteira, aquilo que me leva para baixo, aqueles que me levam à desobediência. Não, vamos fazer assim mesmo. Depois a gente fala. Passando por cima da autoridade daquele que tem autoridade. Colocando, não, mas sempre foi assim. É necessário mudança. É necessário sair dessa conversinha. É necessário querer mudar. Aprender qual é o meu lugar. Eu sou filho, não sou pai. E numa casa, o filho obedece. Não manda. Não canta de galo. Não fica fazendo as coisas. Isso é que o pai sabe. É necessário mudança. É necessário parar com me disse, não, fulano fez isso, Beltrano fez, eu vi não sei quem faz. Para de ficar falando da vida alheia. Sai disso. Ao mesmo tempo é necessário elevar aquilo que o Senhor nos diz. Não ir de casa em casa, eu tenho que elevar. Relevar as coisas. Como elevar? Mudando os tons das conversas. Daquilo que está meio, mas será que vai dar certo? Será que não sei quem? Mas será que... Não é será. Vamos parar, vamos ter discernimento, vamos escutar. Vamos levar quem? E vamos acreditar. Você está dizendo, faz assim, faz. Se quem tem autoridade está dizendo para você, faz isso, faça. Dá um passo de fé, de acreditar. Padre, mas o que acontece? Aqui, a gente sempre fez assim. Mas quem tem a graça de Estado está dizendo o contrário. Deus dá uma graça de Estado àquela pessoa a quem Ele envia para anunciar a sua palavra, fazer coisa nova, fazer diferente. Quando é que a gente vai aprender a acreditar em Jesus? Porque Jesus diz a Pedro, vem, e ele tem fé e anda sobre as águas. Quando é que a gente vai começar a andar? E parar de ter medo? É necessário este ato de mudança, este ato de empenhar-se na vida, no dia a dia, naquilo que me cabe. Aprender a ter atenção aos detalhes. Em casa, os pais, atenção com os filhos.
aprender a dar amor aos filhos, atenção aos filhos, escutar, corrigir com amor. Não é de qualquer jeito. O marido com a esposa com o marido, aprender a ter este diálogo, esta intimidade, mostrar aquilo que é certo, mostrar como é que foi o dia, ter este crescimento, ter tratos, detalhes de amor com cada um. O modo como faz a comida, o modo como se porta, o modo como corrige, são detalhes de amor. No trabalho, em qualquer serviço que seja, melhorar. Não ficar fazendo, não, isso aqui tinha que estar aqui, eu tenho aqui, ponto, acabou, bati meu ponto. Fazer por fazer, de qualquer jeito, não. Que eu não estou fazendo por causa de fulano, que é o patrão, ou de Beltrano, que é o cliente. Eu faço por causa de Deus. Então eu posso, não, isso aqui está assim, mas eu também posso colocar isso aqui, ajeitar. Fulano, tem tal coisa aqui para adiante, tá bom. Mas você pode limpar, eu vou limpar com perfeição. E não, pronto, tá limpinho já. É para mais. É Deus. É Deus que eu vejo no outro. Diante daqueles que eu encontro, dos amigos, na pastoral, na rua, ter tratos de amor. Aquela senhorinha que está carregando uma bolsa pesada. Não, a senhora quer ajuda? Ser solícito. Aquela pessoa que precisa de uma ajuda para aprender a parar. Não, mãe, mas eu estou atrasado porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Para de querer fazer. O Senhor quer que você seja a presença dEle no mundo. E não simplesmente fazer. Quem muito faz não sabe aquilo que é, mas quem é sabe exatamente o que fazer e como fazer. É necessário a nós aprendermos a ser e anunciar aquele que é. Isso nós vemos ao longo da história. Os apóstolos assim o fizeram. São Pedro deu atenção àquele paralítico na porta formosa do templo. Olhavam para os pobres, para os necessitados, cuidavam da comunidade. São Paulo se empenhava por cada um. Os discípulos, por onde passavam, a atenção, o anúncio, o empenho. E a igreja, ao longo desses 2000 anos, assim o faz. Olhar com cuidado. Assim são os santos. Seja de 1000 e tantos atrás, como aos de hoje. Há pouco tempo, beatificado, daqui a alguns meses, canonizado. São Calacutes assim fazia. Se via alguém necessitado, parava para ajudar. Na escola, tinha empenho nos estudos e além disso, se via alguém mais cabisbaixo, dava atenção, levantava o moral, trocava a conversa de assunto para ser algo bom. Uma criança. Quando nós aprenderemos a ser assim, porque é isso que Deus pede. A igreja o faz, não é porque é filantrópica, não, é porque a parte dela ser missionária, ser apostólica, anunciar a Cristo. Deus nos envia hoje por isso, porque é nosso dever, enquanto batizados, anunciar a Cristo. E como nós estamos anunciando? Porque é um dever, não é uma escolha. Então eu vou ver se eu faço. Não vou ver se eu faço, eu devo fazer.
É minha obrigação anunciar. Como estamos fazendo? Como estamos anunciando? Como estamos manifestando a Deus ao mundo? Será que aquela pessoa que está meio, não sei, meio afastada, meio barro, meio tijolo, eu chamo, eu converso, eu convido para ver no texto dos homens, para ver a missa? Aquela pessoa que não se conversa, Deus sabe desde quando? Não, por que você não faz isso e tal? Incentiva. Aquele jovem que vem no barro meio tijolo, que não quer saber de nada. Poxa, vai ter um grupo jovem hoje, vamos lá. É ter esta proximidade, este anúncio, a todo, em cada um. Deus nos chama a anunciar a todos. E aquela que melhor nos dá o exemplo é a Virgem Maria. Ela não guarda coisas, ela não confia nas coisas, e só tem pressa de uma coisa: anunciar. Assim vemos na visitação, onde ela vai apressadamente. E quando vamos apressados a algum lugar, não levamos muita coisa. Você sai de casa apressado, porque está em cima da hora da missa, você sai correndo, quando vê, esqueceu o carro, o celular. A Virgem Maria não levou muitas coisas, foi apressadamente para anunciar. E olha que grandiosidade: santificou João Batista, que ele estava no seu ventre, fez com que exultasse Santa Isabel, e viu Zacarias, o sacerdote, mas que não soube crer, crendo, e tendo sua boca solta para anunciar. Assim podemos também fazer quando aprendemos com ela. Por isso, a ela acorramos, a ela que é nossa mãe, acorramos a ela para aprender a ir e anunciar como o Senhor quer que anunciemos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.